tela um negocinho aqui. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Jorge Polena. A satisfação estar recebendo todos vocês aqui. Hoje estou recebendo aqui, né, o grande brasileiro, Guilherme Estrela. Eu acho que Guilherme Estrela não precisa nem muita apresentação, mas eu vou fazer de praxe a apresentação bem breve, né? Eu tenho muito orgulho de estar aqui com você, eu estou muito emocionado, né? Emocionado mesmo, porque o Guilherme Estrela é daqueles brasileiros que nos orgulham, né? Daqueles brasileiros que defendem o seu país, defendem o seu povo, as suas riquezas, em todos os sentidos. Então, é um motivo de uma grande satisfação, Guilherme, estar contigo aqui, estar recebê-lo aqui conosco. Antes de passar a palavra para você, vou fazer aqui sua rápida apresentação. Guilherme Estrela é geólogo, né, funcionário da Petrobras, né, por décadas da Petrobras, foi diretor de exploração da Petrobras, e é isso, o brasileiro que é consultado no mundo inteiro, um homem conhecido internacionalmente na área do petróleo, e que vai ser a síntese. O Guilherme, eu estava conversando com ele antes de começar o programa, ele é a síntese da história do petróleo no Brasil. A história do petróleo no Brasil passa por ele. Então, eu até pedi licença a ele, ele falou, mas estão me chamando de Edu. Não, não é isso, não, pelo contrário, você é a síntese do petróleo, e nós brasileiros, eu jovem, né, mais jovem que você e outros que estão nos acompanhando aqui, né, temos em você essa admiração, esse respeito e o agradecimento, que eu aproveito já para agradecer toda a sua vida, toda a sua dedicação ao nosso país. Guilherme, muito obrigado por estar conosco aqui. Tudo bem, Folena. Primeiro, boa noite a todos e todas que estão nos vendo e ouvindo, né? E é muito agradecido pelas suas palavras. Eu sou um brasileiro como você é, inclusive você também é uma referência da luta pelo Brasil livre, solidário, soberano, né? Enfim, então eu recebi com muita satisfação e honra mesmo estar participando do seu programa, né? Então é isso, vamos conversar sobre o petróleo, sobre a Petrobras e sobre o Brasil, como a própria chamada aqui do seu programa diz, pensando o Brasil, né? Isso. Essa é a nossa ideia. Nossa ideia aqui, vamos colocar assim, a nossa pretensão, sendo pretensioso mesmo, né? É pensar e refletir os problemas do Brasil e do mundo. Nós temos um país, uma potência que é o Brasil, todos nós sabemos disso, é um país que tem muitas riquezas materiais, entre elas o petróleo, mas muitas riquezas materiais e também, né, que eu acho até muito, muito mais importante ainda, que é a riqueza intelectual. É o povo brasileiro, é um povo muito inteligente, muito capacitado, né, e isso nós vamos ver hoje aqui, vamos ver essa capacidade dos brasileiros nessa noite de hoje. Guilherme, já começando aqui a nossa conversa, vou fazer uma pergunta. Você, em 1900 e... A Petrobras é a Lei 2004, né, que funda a Petrobras no Brasil, ela é de 1953. 1953. O petróleo foi descoberto no Brasil, os primeiros indícios de petróleo em terra, se não me engano, 36, 37 na Bahia. E a exploração, acho que a partir dos anos 40, no Recôncavo Baiano. Mas, Guilherme, quantos anos você tinha? Desculpa perguntar, vou te entregar aí para o pessoal, só para a gente ter uma ideia aqui, porque isso tem uma relação direta com a nossa luta. Em 1953, você já era um jovem. 53? É. Não, eu sou de 1942. Logo eu tinha 11 anos. 11 anos, em 53, né? 11 anos. E meus pais eram separados e eu tive um padrasto, né, também. E esse homem era getulista, né? Então, já com 11 anos e tudo mais, já
discutimos política em casa, porque ele era getulista e da esquerda, enfim, aquele espírito getulista que todos nós conhecemos naquela época, né? Então, de alguma forma, eu já, aos 11, 12 anos, já tomei conhecimento da criação da Petrobras. Com 11 anos. Então, e aí, isso veio de casa, então? Você tinha um getulista na sua casa. Isso. Eu estou fazendo essa questão, já apresentei isso, por causa da luta do Petróleo é Nosso. Todo o engajamento que teve a partir dos anos 40, né, da sociedade brasileira, que inclusive conseguiu, a luta do Petróleo é Nosso conseguiu unir getulistas e comunistas. E comunistas. Aí, brasileiros, todos os nacionalistas, se abraçaram nessa grande bandeira contra os entreguistas, porque, como hoje, né, nós tínhamos entreguistas que queriam, né, que nós não tínhamos capacidade, então tínhamos que ter uma empresa nacional para explorar petróleo. E aí, por isso que eu te perguntei, né, quantos anos você tinha exatamente quando da fundação da Petrobras, porque quando você falou, nasci em 1941, então você nasceu, 42, você nasceu exatamente quando começou, né, os indícios de exploração de petróleo no Brasil. Por isso que eu falei no início do programa que a sua história confunde com a história do petróleo no Brasil. Guilherme, fala um pouquinho para a gente aí sobre a importância da Petrobras, né, no passado para a formação do Estado-nação brasileiro. Muito bem. Eu sou geólogo, né? E o nosso encontro aqui é absolutamente informal, não é, Folena? Isso, fica tranquilo. E tem aqueles que não são geólogos dizem o seguinte: se você tiver tempo de relógio, você nunca faça uma pergunta ao geólogo, porque ele vai começar a te responder a partir do pré-cambriano. Né? Fica à vontade. Então, na verdade, a Petrobras começou com a Constituição de 37, com Getúlio, né, que considerou que já tinha mais ou menos estatizado a água, o Conselho Nacional de Água, e depois criou o Conselho Nacional de Petróleo, e que estatiza, quer dizer, a Constituição de 37, ela considera o subsolo, as riquezas do subsolo, uma propriedade do Estado brasileiro, né? E aí já tinha havido uma descoberta na Bahia, e em 1941 começou a produzir o primeiro campo brasileiro, que é o campo de Candeias. Muito bem. E com o final da guerra, quer dizer, a guerra acaba a Alemanha assina o armistício lá, a rendição, acho que em maio de 45, o Japão em setembro de 45, e o Getúlio cai em novembro de 45. Então, a primeira coisa que se faz é rever e anular a Constituição de 37. E vem a Constituição de 46, né? Completamente entreguista, que abre o subsolo brasileiro, as riquezas brasileiras, ao capital internacional, né? Muito bem. Foi aí a campanha sobre a propriedade do petróleo brasileiro para os brasileiros já era um assunto discutido na sociedade, mas com essa Constituição de 46, inclusive na Constituição de 46, sabe, Folhano? Foi criada aquela frase, aquela figura do homem da mala. Isso dizendo. E o homem da mala eram agentes da ESP e da Shell que visitavam os congressistas para acabar com o monopólio do subsolo brasileiro, do petróleo para o Estado. Muito bem. Aí começou efetivamente o movimento Petróleo é Nosso, né, que ganhou força. Temos brasileiros e brasileiras insígnes e absolutamente dedicados a essa luta, como a Maria Augusta Tibiriçá, né? Então, ganhou força. E o Getúlio volta em 50, né? Volta em 50 com aquele espírito nacionalista, né? E consegue a aprovação do Congresso Nacional, em 1953, a Lei 2004, como você falou, transformando o petróleo num monopólio estatal. E a Petrobras começa a funcionar em 54.
E aí, veja só, começam as grandes pressões sobre o segundo governo Vargas, absolutamente, muito nacionalista também, e criaram-se inúmeros factoides na grande imprensa no Brasil. O Getúlio é levado ao suicídio em 54, né? Muito bem, a Petrobras então começa a trabalhar, e trabalhando em terra, principalmente, né? Mas as bacias terrestres, logo ficou demonstrado que as bacias terrestres não supririam, não tinham perspectiva geológica no campo do petróleo de efetivamente termos como um momento no futuro que fosse a autossuficiência, a tão sonhada autossuficiência de petróleo. Isso é importante, né? Então, a Petrobras veio, e em 1968, já já demonstrado que as bacias terrestres não iriam suprir o Brasil do petróleo necessário, em 68 a gente vai para o mar. Era um pacote de 5 poços. E no segundo poço, em Sergipe, nós descobrimos o campo de Guaricema no mar. Aquilo deu uma valorização enorme nas perspectivas petrolíferas brasileiras, né? Mas o modelo geológico que nós tínhamos ainda inclusive na interpretação geológica do campo de Guaricema, eu, inclusive, participei dessa interpretação e interpretamos errado, né, do ponto de vista geológico. Então, passamos quase 6 anos sem descobrir petróleo no mar brasileiro, né? E fomos descobrir na Bacia de Campos, em 1974, com o campo de Guaropa, né? Nesse ínter, isso é importante dizer, o governo brasileiro é cônscio de que o Brasil precisava descobrir reservas significativas de petróleo para sustentar um desenvolvimento soberano, né, do Brasil. O governo, a Petrobras cria a Petrobras Internacional para nós explorarmos petróleo no exterior. Uhum. E aí eu também tive a felicidade de participar. Eu fui trabalhar em Bagdá, no Iraque, né? Em 1976, em janeiro de 76, e em junho de 76 a gente descobre um dos maiores campos do mundo, no Iraque, que é Majnun. E logo o governo iraquiano viu que aquilo era uma descoberta gigantesca e negociou com a Petrobras, dizendo: olha, vocês descobriram um campo muito grande que a gente não pode deixar na mão de estrangeiros, mesmo de uma empresa estatal de um país amigo, porque o Geisel tinha, quando o Iraque nacionalizou o petróleo, o Geisel, a Cor de Haia embargou o petróleo iraquiano. Uhum. E nós tivemos o embargo da Cor de Haia. Muito bem. Então, no Brasil, começamos a trabalhar principalmente na Bacia de Campos, que tínhamos descoberto petróleo, né? E viemos até o fim do monopólio estatal, que foi em 97, né, se não me engano. Foi, 97. 97, né? E aí abriu-se. Por quê? Porque é interessante, porque aí é que está, você falou muito bem, o Brasil tem um significado internacional absolutamente gigantesco. Nós somos o 5º maior país do mundo, somos um país riquíssimo em minérios, né? Somos um grande produtor agrícola, dos maiores do mundo também. Temos a floresta equatorial maior, mais extensa no território só. Enfim, temos águas subterrâneas, entre os 2 maiores aquíferos do mundo. Muito bem. Então, em 1989, cai o Muro de Berlim em setembro, se não me engano. E em dezembro, quer dizer, acaba a União Soviética, na prática. Ela veio acabar formalmente um ano e meio depois. Mas o grande capital mundial, né, o mundo se transforma num mundo unipolar. O grande capital hegemônico se reúne em Washington e produzem o famoso consenso de Washington com aqueles 10 mandamentos. Um dos mandamentos era a privatização da economia e das empresas estatais. Muito bem. Fernando Henrique vem eleito em 95, se não me engano, né? 94 para 95, e logo com 2 anos, em 97, ele quebra o monopólio estatal do petróleo.
O interessante disso, só para não me alongar muito, é o seguinte: durante a fase do monopólio, nós, na Bacia de Campos, fomos águas rasas e fomos para águas profundas, águas de até 1.000 metros de profundidade. Eu era superintendente geral do Centro de Pesquisa da Petrobras, né? E aí nós nos deparamos, isso é importantíssimo colocar, nós deparamos com um grande problema, né? Não havia no mundo tecnologia de engenharia suficiente para você perfurar e colocar em produção campos, poços petrolíferos nessa profundidade de água. E nós desenvolvemos a tecnologia no SEMPES, né? Tenho que citar o engenheiro Zé Paulo Silveira, do qual eu fui adjunto. Depois eu substituí o Silveira. Silveira trouxe essa nova política de investimento científico, unindo a área de pesquisa com a área de operacional. Muito bem. E foi com essa... E aí, Folene, eu digo isso com muito orgulho como brasileiro, e você falou que nós temos um povo absolutamente extraordinário. Nós sozinhos, a Petrobras e as universidades brasileiras, sozinhos, desenvolvemos pela primeira vez uma tecnologia de ponta para explorarmos e para produzirmos petróleo em águas profundas, né? Então, ganhamos a OTC lá de 1992, se não me engano, né? E como monopólio estatal. Tá entendendo? Eu me lembro que eu fui receber, houve uma coincidência lá, eu acabei recebendo o prêmio. Então, os repórteres perguntaram: vem cá, como é que uma empresa monopolista que não tem competidores, não tem... como é que vocês conseguem desenvolver essa tecnologia? O que é que vocês tinham? Eu respondi: não, nós somos uma companhia monopolista, o nosso desafio é o nosso compromisso com o Brasil, meu amigo. Então, foi isso que aconteceu. Muito bem. É quebrado o monopólio, as várias empresas vêm, não investindo, né? Eles sabiam muito bem que quem conhecia as bacias sedimentares, as bacias brasileiras, do ponto de vista geológico, era a Petrobras. Então, eles compravam blocos, a Petrobras comprava o bloco, eles compravam blocos no entorno ali, né? Esperando que nós investíssemos, né? Muito bem. Então, mas, de qualquer maneira, quando chegou... Eu já era diretor, né? Em 2006, quando nós nos tornamos autossuficientes com os campos descobertos na Bacia de Campos como monopólio estatal. Perfeito. Aqueles campos de água profunda que nós desenvolvemos a tecnologia única no mundo naquela época, né? Então, nós nos tornamos autossuficientes. Agora, só que temos o seguinte: o Brasil, nós somos a nona economia do mundo, mas a oitava, nona economia do mundo, e consumimos uma quantidade irrisória, não só de energia. É interessante falar que, na verdade, nós estamos falando de energia, né? Então, e temos o consumo per capita, que, teoricamente, estatisticamente, ele reflete a qualidade de vida da distribuição da renda nacional. O nosso consumo per capita é muito menor. Nós estamos lá, depois do 70º lugar de consumo per capita. Quer dizer, esse país é para... Hoje nós consumimos, com a nossa matriz energética, de 50 para 50, nós temos 2,5 milhões de petróleo e 50%, 2,5 milhões de petróleo equivalente em outras energias, que nós temos um consumo de 5 milhões de metros cúbicos de barris por dia na matriz energética de petróleo. Esse país é para consumir 10 milhões, no mínimo. Entendeu? Então, a Bacia de Campos, né, ela que não é do pré-sal, são campos acima do sal, são depois do sal, né? A Bacia de Campos, os campos são de óleo muito, muito pesados e perdem a produção rapidamente. Então, nós conseguimos a autossuficiência, mas logo a perspectiva era de perdermos a autossuficiência, né? Mas ainda em 2006 que nós batemos no pré-sal. E só para terminar, esse primeiro bloco, a Petrobras e a Shell como operadora, 2 anos antes, né, ela tinha perfurado um poço com a Petrobras como sócia,
e entraram no sal. Entraram no sal e começou a dar problemas, que perfurar são 2 mil metros de sal, uma espessura gigantesca. Para perfurar não é fácil, né? Precisa de engenharia e tecnologia. E a Shell fez as contas e disse, não, eu vou devolver porque eu estou gastando demais, e eu sou uma empresa financeira. Na verdade, a Shell já era um fundo financeiro, como são hoje o capitalismo financeiro domina o mundo. Eu tenho outras áreas no mundo em que eu vou investir essa grana com maior probabilidade de sucesso. E a Petrobras, que sabia que a rocha geradora do petróleo brasileiro estava abaixo do sal, também devolveu. Por que a Petrobras devolveu? Porque já tinha sido transformado num fundo de investimento e tinha quebrado seus compromissos com o povo brasileiro. E deixaram embaixo 10 bilhões de barris. Sim. No campo de Libra. Ainda bem que eles deixaram, né, Guilherme? Pela incapacidade deles. Mas... Ainda bem, agora, foi uma decisão deliberada. Sim, está claro. De ambas as companhias. Né? E aí, Guilherme, só para terminar também, quando entrou o presidente Lula disse, olha, a Petrobras, a autossuficiência com a Petrobras, não vamos esperar que os estrangeiros invistam no Brasil. Petrobras invista, demos no pré-sal. Guilherme, é exatamente o que eu quero entrar, mas queria antes comentar o seguinte, tudo que você falou, você vem lá dos anos 40, toda essa luta, levando a Petrobras, e a grande luta que nós travamos política no Brasil, né, nós tivemos a oportunidade aqui no nosso primeiro encontro, você assistiu, foi com o Olímpio Alves dos Santos. E o programa de hoje é o prosseguimento, a meu modo de ver, do que o Olímpio colocou naquele encontro nosso. A grande luta que nós travamos no Brasil é a luta anti-imperialista, antifeudal e antifascista. Então, exatamente em torno do petróleo, esta luta fica muito evidente. Veja, o que você narrou, as dificuldades que foram apresentadas por parte da classe dominante brasileira, que não queria que tivéssemos uma empresa brasileira com trabalhadores brasileiros explorando as riquezas do Brasil para o país. Exemplo disso é os discursos de Roberto Campos, Eugênio Goudin, que se colocavam contra a formação da Petrobras e todo esse desenvolvimento. Aqui que temos? Temos, né, uma luta no Brasil travada por parte de nacionalistas, né? Nesse grupo tem trabalhistas, comunistas, né, nacionalistas, pessoas que realmente lutam pelo Brasil, e vamos fazer a Petrobras e chegamos nesse ápice que você nos narrou aqui, nos apresentou, que você vivenciou, que você trabalhou, que é a descoberta do petróleo nas bacias, né, no mar. Muito bem. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso, em 97, 95, ele faz a reforma constitucional, com a emenda constitucional número 9, e acaba com, né, na verdade, o monopólio que era da Petrobras, era da União representado pela Petrobras, né, que era o monopólio da Petrobras. Ele acaba com isso. E aí, Guilherme, aí muda toda a regra, permitindo que estrangeiros, o sonho dos entreguistas, eles conseguem, por meio do Fernando Henrique Cardoso, entregar os nossos recursos, né, que estrangeiros pudessem explorar. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, aí nisso eu quero que você fale também sobre o pré-sal. Porque eu estava ouvindo você falar e me veio isso à minha mente. Quando o Fernando Henrique Cardoso fez a modificação do sistema jurídico brasileiro, mudou a Constituição e acabou com o monopólio da Petrobras, já tinha evidências que nós teríamos o pré-sal? 97. A emenda de 95 e a lei do petróleo nova, né, já de 97, 1997. Já tinha conhecimento disso? Na época, se discutia? É aquele negócio, né? Primeiro, só para completar o que você falou, a grande obra acadêmica do Fernando Henrique Cardoso, que é o príncipe da sociologia da USP, era a teoria da dependência. Exatamente. Quer dizer, o cara defendia dizendo o seguinte, não, o Brasil é um país atrasado, pobre, ignorante, né, incompetente, então nós só vamos crescer na periferia, dependente dos grandes países avançados do mundo. Então, isso é de uma, desculpe a expressão, mas é de uma viralatice absoluta, não é mesmo? Bem, então o que acontece foi o seguinte, sua pergunta é interessante. Na bacia de Campos, a gente descobria muito petróleo,
mas não sabia qual era a rocha geradora, Folena. Uhum. Não sabia de onde o petróleo se originava. E eu trabalhava na bacia do Espírito Santo, que só dava poço seco. Então, eu pensava, uma bacia muito semelhante, do ponto de vista de evolução geológica, a bacia de Campos, a bacia de Campos vem ao sul do Alto de Vitória. E nós aqui não estamos descobrindo coisa nenhuma, e os caras lá dão uma festa por semana, né, abrindo champanhe, espumante, para comemorar as suas descobertas. Tem algo errado conosco. Né? Então, nós vimos que todas as informações que nós tínhamos estavam sob nosso controle. Só uma é que não estava, Folena, que era da rocha geradora. Uhum. Muito bem. E aí, conseguimos, com uma consultoria, um cara brilhantíssimo, né? Franco-americano, né? Contou essa história para mim. Nós definimos a rocha geradora de toda essa parte da costa leste e sudeste brasileira, rocha geradora de petróleo. E essa rocha geradora de petróleo estava muito abaixo do sal. Então, a Petrobras já tinha esse conhecimento. Uhum. Então, tem o seguinte, aí é que tanto quanto o desafio de engenharia e tecnologia para águas profundas, né? Como o Campos descobria muito petróleo, né? Não interessava muito para eles, enfim, pesquisar outros campos, porque aquilo que eles aplicavam já lhes proporcionava grande descoberta. Né? E nós, no Espírito Santo, quando tivemos o problema, né, só a inovação quando você tem problema. Fora as revoluções industriais, que aí muda tudo. Então, agora, num estágio de conhecimento científico, tecnológico e engenharia mais ou menos estável, você só caminha, você só avança quando você tem problema. E nós, como tínhamos o problema, fomos lá e descobrimos a rocha geradora. Então, a Petrobras já sabia que Uhum. que a rocha geradora estava lá embaixo do sal. Só que tem o seguinte, o óleo sobe na coluna geológica, né? E na bacia de Campos tem muitas janelas de sal, que a gente chama, né? Então, o petróleo veio para cima. E eles descobriam muito petróleo, né? Então, inclusive, um geólogo muito competente que sabia disso, que disse, olha, tem outra bacia de Campos embaixo da bacia de Campos. E uma repórter, logo que eu entrei na diretoria, eu disse, não, o senhor conhece? É verdade isso que eu chamava José Pebacópolis. Falou que existe outra bacia de Campos embaixo da bacia de Campos. Eu digo, é verdade, mas não embaixo da bacia de Campos. Porque a diferença da bacia de Campos e Santos é que Santos, o sal não se movimentou. Ele permanece aquela massa de sal que é impermeável, não deixa o petróleo subir. Né? Então, era isso. Então, a Petrobras já tinha esse conhecimento. Então Guilherme, veja. Precisava perfurar 2.000 metros de sal, e a Shell e a Petrobras já convertida numa empresa para lucrar, né? Muito pouco ligada com o desenvolvimento nacional, pararam o poço. Entra o governo Lula e nós nos separamos com o mesmo desafio. Inclusive de engenharia e tecnologia para perfurar os 2.000 metros de sal. E gastamos no primeiro poço 220 milhões de dólares. Sim. E ninguém veio, eu estava conversando, ninguém veio dizer para mim, ô Estrela, você está gastando uma baba de grana nisso. Não. Aquilo era política de governo. Sim. Que a gente estava executando. Aliás, a diretoria da Petrobras é uma diretoria executiva. A gente pode discutir lá, mas quem mandava naquela época na Petrobras, com a antiga legislação, era o governo. Era o governo. Ele executa uma política de governo. Guilherme, eu vou querer que você fale agora sobre o pré-sal especificamente, mas só para fazer um corte aí, para registrar que é importantíssimo isso, porque, veja, é aquilo, né? Importante dizer, a luta política que nós travamos no Brasil com essa classe dominante é essa, né? É o entreguismo, eles são entreguistas. Então, fica claro que eles mudaram, até então, eles falavam, olha, primeiro eles disseram na história brasileira contemporânea que o Brasil não tinha petróleo. Depois eles diziam que nós não tínhamos
geólogos, engenheiros e técnicos capacitados para explorar. Aí, quando esses geólogos, técnicos e uma empresa brasileira, estatal, ela descobriu, aí faz a pesquisa, avança e tem os vestígios de ter um campo, uma possibilidade de ter muito mais petróleo do que eles diziam que não tinham, eles mudam a Constituição. Então, veja como é a classe dominante brasileira e as dificuldades políticas que nós travamos na nossa história. Então, isso é importante, esse é o objetivo aqui do nosso encontro aqui, é refletir sobre isso, é pensar sobre isso. E aí vem, Guilherme, eles diziam que nós, brasileiros, né, não éramos capacitados para grandes engenhos. E vem vocês e descobrem um grande engenho petrolífero, que é o pré-sal. Fala para a gente agora um pouco aí sobre o que foi o pré-sal, como que foi esse trabalho de vocês na Petrobras. Né, é importante destacar isso, porque somos brasileiros, somos nós, não somos estrangeiros. Somos nós brasileiros trabalhando, né, temos capacidade sim para transformar. Pois é, a equipe de geólogos de geofísicos da Petrobras é extremamente competente, né? Mas, como eu falei para você, é uma empresa que é do Estado brasileiro, então se sobrepõe a num governo entreguista, como o governo Fernando Henrique Cardoso, não é mesmo? Uhum. E dependencista, né? Que tinha uma política dependencista, uma política entreguista, de entreguismo na área de petróleo comandada pela Petrobras. Né? Então, quer dizer, quando te coloca num desafio que, ainda que as probabilidades sejam altas, em exploração de petróleo sempre há um risco, então, te coloca nesse desafio, que você vai ter que investir muito. E, claro, que esse investimento vai diminuir o teu lucro. Porque se você obtiver êxito, como nós obtivemos, o lucro vem 5 anos depois. Mas o sistema financeiro, como você sabe muito melhor que eu, ele quer o lucro amanhã. Não é mesmo? Então, a Petrobras e o grupo de geólogos, de geofísicos, de exploracionistas da Petrobras, tem que seguir a orientação do governo. O diretor tinha que seguir. Os gerentes executivos tinham que seguir. Então, a decisão de não investir mais, né? Enfrentando o desafio geológico, porque, como eu te falei, existe sempre risco, né? Geológico, né? Das interpretações geológicas. E você tinha que investir muita grana. O governo disse assim, não, eu quero é lucro. Eu quero é lucro para os acionistas. Então, né, inclusive, no Brasil, eu quero lucro para os acionistas, porque os acionistas recebem os lucros da companhia, das empresas, e não pagam 1% de imposto de renda. É um dos 2 únicos países do mundo, acho que a outra é a Letônia, a Estônia lá, que não cobra imposto de renda sobre lucros dos acionistas. Né? Então, era isso. É isso aqui. Aí você tem todo certo. O que vigia era uma política dependencista, entreguista, né? E já num processo, naquela época, Fulano, você sabe tão bem quanto eu, já o capitalismo produtivo sendo substituído pelo capitalismo financeiro. Né? Os grandes fundos financeiros aí, companheiro. Não tinha mesmo, era abrir para as empresas estrangeiras virem e elas vinham, mas também com essa filosofia, né? Então era isso que acontecia. O Lula vem, muda isso. E fala um pouco aí sobre o Lula, exatamente, porque o pré-sal, né, vocês comunicaram para a sociedade, se eu não me engano, em 2007, não é isso? E vocês fizeram o grande anúncio da descoberta do pré-sal no segundo mandato. 2007, no segundo mandato do presidente Lula. Aí, fala isso, você encontra um presidente, né, sem dúvida nenhuma, né, pode fazer a crítica que for o presidente Lula, mas o presidente Lula é um homem comprometido com o seu país e com o seu povo. Sem dúvida. Não é entreguista. Como que você se depara com um presidente desse nível, comprometido com o país, diante desse anúncio, dessa maior descoberta nossa de petróleo, uma das maiores do mundo? Muito bem. Tem uma coisa interessante aí, sabe, Polena? Que no primeiro poço, nós descobrimos, a Petrobras descobre uma grande quantidade de gás,
mas que era gás carbônico. Interessante, né? Então, isso criava, atingia enfim, as necessidades que a gente tinha de obtenção também, de entrar em produção e termos lucro, né? Então, fomos para o segundo poço. E foi no segundo poço que, efetivamente, nós descobrimos petróleo e gás natural. Com o tamanho, nós vimos logo, porque é o seguinte, quando você tem resultados positivos num poço, o pessoal da geofísica, e está aí a Rosângela nos assistindo, sabe disso muito melhor que nós, o pessoal da geofísica calibra o sinal que eles obtêm lá de baixo, na sísmica de reflexão, o sinal sonoro que vem de baixo, né? Calibra para essas novas características, né? De um poço que foi descobridor de petróleo e gás natural. E aplica esses novos dados, com esse contorno já, com essa definição de grande probabilidade de acerto, aplica para as outras áreas, né, que não foram perfuradas. E foi aí que nós descobrimos que nós estávamos diante de uma gigantesca área, né, onde essas mesmas características, na mesma formação, na mesma rocha embaixo do sal, tinha nessa grande área que vai do Alto de Vitória até Santa Catarina, né? E com isso, aflorou logo, e aflorar um termo geológico, né? Aflorou logo a gigantesca potencialidade dessa descoberta. Então, tivemos que... O Gabriel era o presidente da companhia, fomos ao Lula. Tivemos que ir ao Lula, ao presidente da companhia, ao presidente da República, né? Então, o presidente da República, o Lula, disse, olha, tem histórias absolutamente deliciosas, mas nós temos pouco tempo, né? Então, o Lula disse, bom, eu preciso de uma carta, porque eu vou convocar o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, que o CNPE orienta a ANP não é livre. A ANP não tem liberdade total, como todas as agências, né? Então, ele orienta a ANP para tomar numa política de atuação da Agência Nacional de Petróleo. E o Lula disse, eu preciso reunir o CNPE para ordenar a ANP que modifique a legislação de contratação, né, de áreas para exploração e produção. E nós levamos lá, né, enfim, essa perspectiva, explicamos a ele, e ele compreendeu logo, e houve uma reunião do CNPE, eu participei como ouvinte ali, né, claro, né? E o CNPE concluiu o seguinte, não podemos continuar com a mesma legislação que rege a exploração de petróleo e produção de petróleo no Brasil. Temos que ter outra legislação, que seja mais que tem. Porque aquela legislação das concessões, por que as concessões davam a propriedade do petróleo a quem o descobrisse? Por causa do risco geológico. Por você chamar o cara para investir, você diz, não, você vai investir muito agora, o que você descobrir é seu. Né? Então, houve e o Conselho Nacional de Política Energética, isso é importante, ele orientou a ANP, que já tinha uma licitação prevista para alguns meses adiante, né? Então, você faz o seguinte, o Conselho, o CNPE orientou a ANP para tirar da licitação os blocos que estavam dentro dessa grande área que nós tínhamos mapeado, tá? Para serem regidos por outra legislação. Só que é o seguinte, aí entraram dificuldades, você imagina, né? E foi necessário que também fizesse o Lula nos chamou uns 15 dias antes da licitação, que a ANP não cumpria as ordens do CNPE, tá entendendo? Então, fomos lá, de noite, lá em Brasília, o Lula chama o Silas Rondô, que era o ministro das Minas e Energia, e diz, olha, você tira esse negócio amanhã. De manhãzinha você tira essa coisa e acabou-se.
E aí foi que ele ordenou a ANP, que é em nome do CNPE, né? E a ANP tirou os blocos, e aquela famosa cena do filme Ike, quando ele está... E o locutor lá da televisão disse, não, a ANP acaba de tirar os blocos do pré-sal da legislação. Aí ele tem aquele chilique todo que ele deu, né? Muito bem. Então, foi esse negócio. Então, legal isso, Guilherme. Tirando os blocos, quer dizer, começamos, sob o comando da ministra Dilma, começou-se a elaborar um novo marco regulatório, que aí mudou tudo. E esse marco regulatório, Guilherme, isso é importantíssimo que você falou, para que nós possamos compreender. Veja, uma situação, né, de um governo entreguista do Fernando Henrique, já tinha essa ideia que tinha o pré-sal, por isso eles mudaram a legislação, anunciado o pré-sal no governo do presidente Lula, o presidente Lula determina a modificação de toda a legislação. E aí cria a lei, né, modificando da partilha, em que a Petrobras passa a ter 30% em todos os campos de petróleo, aumentou também o capital social da Petrobras, e a Petrobras não só tinha 30%, no mínimo, no mínimo 30%. Em todos os campos ela era obrigatória que ela tivesse. Isso é importantíssimo que a nossa audiência possa compreender. Veja, a partir de um governo, né, nós estamos aqui fazendo defesa do governo, mas é realidade, isso é história. É um governo que estava comprometido, ao contrário do anterior, comprometido com o desenvolvimento nacional. Então, muda a legislação, cria a partilha, garante a Petrobras e mais, a Petrobras vira exatamente a mola propulsora do desenvolvimento nacional, contratando, fazendo obras pelo Brasil, nessa na base do PAC. Então, foi muito bom você colocar isso, né, que você colocou por dentro, e nós não sabíamos disso. Eu não sabia dessas reuniões aí do Lula, ele convocar o conselho, convocar o ministro, falar, eu quero. Isso é uma mudança de paradigma. Aí você veja, né, nós, em seguida, tivemos o ataque. Já tinha os ataques contra o presidente Lula, contra o governo do Partido dos Trabalhadores. Veio a presidenta Dilma, eles impeachmentaram a presidenta Dilma. Aí o que eles fazem? É isso que eu quero que você fale agora. Como que você viu, com o impeachment, com o golpe contra a presidenta Dilma, a destruição que eles fizeram da Petrobras? É importante, Guilherme, se você só colocar assim em linhas gerais, qual foi a tua percepção, né, dessa destruição que foi feita com a Lava Jato, com esse camarada aí que é senador hoje, o outro foi deputado federal, nada, era tudo mentira, era tudo farsa. Eles não estavam atuando por justiça nem por corrupção. Eles estavam atuando por uma causa política, de destruir o Brasil. Mas fala para a gente a sua percepção depois do impeachment, com Michel Temer, inclusive retomando o processo de desestatização da Petrobras. Muito bem. Vamos voltar ao início da nossa conversa. Uhum. O Brasil é um país riquíssimo, é um país, como já não vou repetir, porque nós já conversamos, mas tinha um calcanhar. Era o calcanhar de Aquiles, era um gigante com um pé de barro. E esse pé de barro se chamava energia. Tá vendo? Descobrimos a bacia de Campos, nos tornamos autossuficientes em agosto lá de 2006, mas a gente sabia que para nós enfrentarmos uma fase de desenvolvimento de longo prazo, nós tínhamos que ter uma base energética também de longo prazo. E a bacia de Campos não nos daria essa atingimos a autossuficiência, como eu te falei, mas consumimos muito pouco petróleo, energia como um todo, né? Então, era preciso que a gente assegurasse nas mãos do governo, né, a gestão dessa nova riqueza, desses novos... O pessoal tem aí, em termos de reservas, né, na minha visão, teve trabalhos técnicos, tem mais de 100 bilhões de barris. Uhum. Né? E o pessoal até diz, não, eu vou ser otimista. Os geólogos trabalham com otimismo, meu amigo. No trabalho de geólogo pessimista, geólogo de petróleo pessimista é chamado coveiro de bacia. Tudo bem. Então, vem aí, mas no marco regulatório tem você já citou isso aí, mas tem um item que é fundamental.
a Petrobras como operadora única, né? É a Petrobras de operador, sabe, Fulano? É o que escolhe o projeto de engenharia, de empresa, escolhe tudo. Então, a Petrobras, os sócios conferem financeiramente as contas, economicamente as coisas. Mas é o operador que resolve tudo. Tecnologia, engenharia, empresas, né? Então, dava a Petrobras como uma empresa estatal brasileira, dava ao governo brasileiro o poder de gerir essa imensa riqueza por 10, 15, 20, 30 anos na frente. Quer dizer, nós tínhamos possibilidade de efetivamente ter um projeto nacional desenvolvimentista de 30 anos. E num país riquíssimo, né? Então, era uma grande oportunidade, né? E depois, acoplado a isso, veio uma política de conteúdo nacional, né? Uhum. Não tem. Tem que desenvolver e tudo mais, desenvolver empresas brasileiras, de empresários, empresas privadas brasileiras. As nossas grandes empresas de engenharia, inclusive, começaram a trabalhar mundialmente. O Norberto Odebrecht e as outras, né? Então, isso, companheiro, isso aqui, quer dizer, nos deu, na verdade, a base energética para nós enfrentarmos um futuro que era absolutamente condizente com o tamanho do Brasil e na nossa luta pela igualdade social, pela justiça social brasileira, desenvolvimento das engenharias, educação. E teve o Marco, teve o Fundo Social, que destinava a maior parte em saúde e educação. Isso. Quer dizer, todo o negócio, toda uma infraestrutura legal que dava o Brasil. Poxa, está entendendo? Só que tem o seguinte: do outro lado da mesa tinha nego de olho. E tinha o grande capital internacional, os grandes interesses capitalistas internacionais estavam de olho. Disse, basta. Né? Basta. Houve deslizes na Petrobras, que, na minha opinião, não deveriam ter havido, né? Sobre o negócio de corrupção, mas o Lava Jato é produto de um planejamento do Departamento de Justiça norte-americano, no governo democrata, do Obama. Uhum. Não eram os conservadores, não eram os republicanos. Né? O Lava Jato é uma operação toda organizada e patrocinada pelo Departamento de Justiça norte-americano, com a CIA. A CIA espionou o povo descobridor do pré-sal. Isso dentro de um contexto mundial que, naquela época ainda era monopolizado, tinha um polo hegemônico, era inaceitável. Né? E aí aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Aconteceu. E decretaram o impedimento de presidente Dilma, que foi ilegal, inconstitucional, como o próprio Supremo Tribunal atestou, e eles entregaram tudo. Entendendo? Então, tudo isso foi deturpado, de modo que eu outro dia vi, Fulano, eu vi constrangido, eu fui convidado para um encontro internacional de geologia e geofísica de petróleo aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E me quiseram me homenagear, eu mesmo assim fui. E fui obrigado, constrangido, ouvir uma apresentação de um engenheiro brasileiro pertencente a uma empresa estrangeira, falando inglês sobre um campo que foi descoberto por nós e que foi vendido para uma empresa estrangeira. E foi a Petrobras, foi o povo brasileiro que correu o risco, que investiu. E a Petrobras vendeu esse campo. Pior, a empresa, que é uma empresa norueguesa, deu o nome do campo de Bacalhau. Isso, a nossa legislação, as regras, exigiam que nós dessemos nome de um organismo, né? Dos mares territoriais, dos mares brasileiros. Deram o nome de Bacalhau. Isso, rapaz, para mim, foi comemorado, inclusive, porque a empresa desenvolveu lá na Europa, trouxe um navio prontinho. Não criou um emprego no Brasil. Uhum. Tá? Então, veio o Lava Jato e tem uma
uma economista, uma brilhante economista, uma moça, chamada Isso. Juliane Furno, que é doutorada lá com o Beluso, em Campinas, mas é professora da UERJ aqui, né? Isso. E ela, na tese de doutorado dela, tem conclusões em paralelo. E ela chega à conclusão, um dos objetivos da Lava Jato não era só isso, era destruir as empresas brasileiras de engenharia. Quer dizer, não bastava eles tomarem conta da riqueza nacional, mas eles destruíram as empresas de engenharia, porque na crise de 8, nos Estados Unidos, 2008, os Estados Unidos, a GE faliu por corrupção. O Bank of America também faliu, a General Motors faliu, e o governo americano não fechou as empresas, puniu os diretores, os presidentes, e fez uma intervenção nas empresas, porque sabia que aquilo era patrimônio nacional. E nós não fizemos isso. Não fizemos. Quer dizer, eles não iam fazer isso no Brasil e não fizeram. Eles não têm compromisso com a gente. Estrela, olha, deixa eu te colocar aqui. Em síntese, tudo que você está falando, eu vou trazer 4 personagens políticos. Mas tudo passa pelo petróleo e na história do petróleo que nós estamos comentando aqui. Veja, o suicídio de Getúlio Vargas estava a Petrobras na Carta Testamento. O discurso da Central do Brasil, de 13 de março de 64, de João Goulart, estava a Petrobras também. Vargas se suicida, João Goulart também afastado, golpeado. Dilma Rousseff, golpeada, porque levou adiante o projeto do presidente Lula. E o presidente Lula ficou preso indevidamente 580 dias, indevidamente. Em torno de toda essa discussão está os brasileiros que lutam pelo Brasil e, do outro lado, os entreguistas. Os entreguistas são os mesmos que atacaram Vargas, atacaram João Goulart, impeachmentaram Dilma, prenderam o presidente Lula. E agora vem o ponto, nós estamos chegando aqui quase no nosso final, no nosso bloco final, e tem uma relação direta com isso, que é toda essa saga da história do petróleo que você está envolvida com a Petrobras, né, com o Brasil, e a margem equatorial. Agora, como você sabe, queria que você falasse sobre a questão, né, por que o embargo da exploração do petróleo na margem equatorial? É para tirar a Petrobras e colocar operadoras estrangeiras, fazer uma licitação? É isso que está acontecendo? É o que está por trás disso na margem equatorial? Muito bem, mas eu peço licença para complementar um ponto. Como que eles fizeram, inclusive, a eleição de 18, a eleição de 2018 foi uma fraude eleitoral, porque não permitiram que o Lula, que ganharia a eleição, participasse. Por isso que eles prenderam o Lula. Cidadão brasileiro, sabe, Poliana, eu tenho essa dificuldade. E a gente não. Claro que isso tem o seu fundamento. Estamos lutando pela democracia, essa coisa toda. Mas numa democracia, hoje regida, pelo menos na área do petróleo, regida por leis, e também na área trabalhista, né, com o fim da CLT e tudo mais, regida por leis que foram aprovadas por um governo ilegítimo, por uma fraude eleitoral que colocou lá um presidente ilegítimo. Então, nós estamos envolvidos nesse imbróglio aí, fechado pela lei e com um Congresso absolutamente também com a maioria direitista e entreguista, né? Então, esse é um problema que tem que ser enfrentado. Não, esse é o ponto, Estrela. Exatamente. Por isso que eu quero até trazer de volta mais uma vez o Olímpio, quer dizer, o Olímpio Alves dos Santos. Ele colocou isso bem quando ele trouxe para o debate, e está nesse tema, está nessa questão, né, o Manifesto da Aliança Nacional Libertadora de 1935, subscrito por Carlos Prestes, que a luta que se travava no Brasil, só olha, veja, e Prestes fazia em 35 referência, 35, eu li o documento, ele fazia referência aos que ele chamava de gloriosos brasileiros do Forte Copacabana, da luta do Forte Copacabana de 1922, ele fala em São Paulo, 1924, isso escrito em 1935, e que ele aponta qual era o problema do Brasil. Era a luta anti-imperialista, anti-feudal e antifascista. Aí você lembrou bem a vitória de Bolsonaro, eles não satisfeitos, não bastava mais um liberal, era necessário, depois da ditadura de 64 a 85, resgatar isso colocando um fascista na presidência da República,
né, para desmontar o Brasil e fazer o entreguismo total. Entregaram até a base de Alcântara. Mas a Estrela, voltando, se você quiser complementar, você complemente, foi muito bom o que você falou, mas eu queria também ouvir de você sobre a questão da margem equatorial. O que está por trás disso? Veja só. No novo marco regulatório do pré-sal, com todas aquelas cláusulas que favoreciam o desenvolvimento nacional, essa coisa toda, acabava dizendo assim, toda essa legislação, essas normas, serão aplicadas na atividade de exploração e produção no perímetro mapeado do pré-sal. Tá? E aí nós discutimos e colocamos lá, no perímetro mapeado do pré-sal e outras áreas estratégicas. Eu já estava pensando nas grandes descobertas de Sergipe, de óleo leve e gás, e na margem equatorial. Porque a margem equatorial tem uma vantagem sobre a costa leste brasileira, o sudeste brasileiro, que a margem equatorial está voltada para o Atlântico Norte, que é 60% do transporte de petróleo, né? No Atlântico Norte. Não é mesmo? Então, você tem uma vantagem, inclusive financeira não, econômica, né? Que o petróleo, você está descobrindo essas descobertas aí na Guiana, pela Exxon e tudo mais, tem uma lucratividade gigantesca, que eles estão há 3 dias do porto lá americano, de Houston, para receber o petróleo. E a nossa margem equatorial tem essa vantagem estratégica, né? A parte do Brasil voltada para o Atlântico Norte. Muito bem. Então, é o seguinte, né? Nós estamos enfrentando uma situação absolutamente esdrúxula. Por quê? Porque, primeiro, vamos lá, desculpe tomar um pouco mais de tempo. Nós temos uma transição energética, mas já somos o grande país com a mais bem equilibrada matriz energética das grandes economias, 50%. 50-50%. E nós vamos ter, como eu falei, nós temos que, no mínimo, duplicar o nosso consumo energético, mantendo essa matriz energética, um pouco mais ou um pouco menos. Mas, de qualquer maneira, nós vamos precisar de muito petróleo ainda até 2035, 2040. Depois eu tenho um último comentário. Mas, enfim, a margem equatorial é fundamental. Por quê? Porque nós estamos exportando petróleo, não é mesmo? Estamos exportando 1,5 milhão de barris de petróleo do pré-sal. Então, estamos esgotando as reservas do pré-sal, que são enormes, essa coisa toda, mas, como eu disse, enormes para o que a gente consome hoje. Mas já estão no limite, porque a gente tem que duplicar o nosso consumo de petróleo. Duplicar o nosso consumo de energia como um todo, entrando aí petróleo. Então, a margem equatorial é absolutamente importante. Agora, acabaram com o novo marco regulatório, e a ANP, inclusive, tem já licitações já em curso, né, para o regime de concessão. Mas vamos ver, não vamos tratar desse ponto agora. De qualquer maneira, é necessário que se descubra mais petróleo. E, como eu disse, quem investe agora, nesse novo governo Lula, e nessa nova direção da Petrobras, isso é importante que se diga, que nós passamos 1 ano e meio, praticamente, com a Petrobras sendo gerida pelo governo anterior. Desculpem o meu desabafo, mas foi com a entrada da presidenta Magda e com a Silvia dos Anjos, como diretora de Exploração e Produção, que a Petrobras começou a voltar a ser a nossa Petrobras, né? Então, é importantíssimo, né? E essa diretoria está brigando, né? Porque o IBAMA, a cada dia, ele coloca novos entraves. E nós temos lá uma área que tem que ser testada, as outras áreas também, mas aquela área na Foz do Rio Apoco tem que ser testada, né? E o IBAMA está jogando contra o Brasil, na minha opinião. Porque ele proíbe isso e o nosso agronegócio consome agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro e nós aplicamos e o IBAMA não faz nada. Tá vendo? Então, outra coisa, nós estamos exportando 1,5 milhão de barris por dia. Quer dizer, a gente diz, não, nós temos que limpar a nossa matriz energética, mas estamos exportando para o nosso petróleo ser queimado e produzir CO2 no exterior. Tem
uma coisa absolutamente contraditória nisso, né? Não precisa petróleo, porque nós temos que distribuir, mas nós estamos exportando para o mundo continuar poluído, porque nosso petróleo está sendo queimado no exterior, não é mesmo? Então, é isso, né? Muito bem. Então, é preciso que aí eu também, como cidadão brasileiro, o IBAMA é um órgão do Estado brasileiro. Ele não pode ter, ele tem que cumprir a sua missão, essa coisa toda, mas na frente disso, claro, com todas as regras, com todas as limitações, com todos os investimentos em segurança operacional. Aliás, tem que abrir um parênteses, a Petrobras é uma das companhias mais seguras do mundo em produção. Você não vê no pré-sal mais de 2.000 metros de lama d'água, você não vê uma gota. Se tiver uma gota de sal, o Globo e a Folha e o Estadão publicam isso na primeira página. Não vê uma gota de óleo no mar. Então, a Petrobras já tem essa competência. Então, está havendo um entrave que a cada semana é uma dificuldade. A cada semana. E a Petrobras tem os seus contratos limitados cronologicamente. Tem já sonda contratados, e nós temos que aplicar isso, né? Então, nós estamos com um problema. É um problema, na verdade, é um problema do governo. Uhum. É um problema do governo. Já corre o boato que nós temos a produção de petróleo lá na floresta amazônica de Urucu, que é um exemplo mundial de preservação e de promoção de políticas ambientais locais do mundo, né? É espetacular, aquilo é um negócio fantástico, né? Então, já correm rumores que o IBAMA vai proibir a produção de petróleo lá. Então, tem um projeto de lei para proibir exploração de petróleo apresentado por um deputado, né, para proibir a exploração de petróleo na região amazônica. E eu fico medado para fazer um comentário sobre esse projeto de lei e citei Urucu, que eu já estive em Urucu várias vezes, eu estive lá várias vezes, inclusive pela Shell, com o advogado da Shell, estive lá várias vezes. É uma maravilha aquilo que você falou. Também eu nunca vi, sinceramente, né, nenhum problema em Urucu. Pode até ter, mas grande problema nunca ter. É exemplo para o mundo inteiro, meu amigo. Pergunta o estado do Amazonas, o povo do Amazonas, se eles querem parar com a refinaria e com a exploração em Urucu e com a refinaria que tem lá. Se eles querem terminar. A refinaria, o pessoal do Amazonas, lá de Manaus, está pagando os combustíveis são exorbitantemente caros. Sim. Então, Estela, nós estamos numa situação, com respeito à margem equatorial, que precisa uma decisão de governo. Uma decisão de governo, porque é o interesse nacional, é a soberania brasileira e a base da retomada de um projeto de desenvolvimento industrial, econômico e social. Na região aí. Estrela, sabe que... Para terminar, é o seguinte, a transição energética, que tem que ser apoiada, não tem dúvida nenhuma, mas tem o seguinte, existe... na semana passada, vi uma reportagem, a China ela tá desenvolvendo a fusão de tório, do elemento tório, e em condições térmicas muito menos agressivas que o urânio. Então, ela vai inaugurar a primeira usina hidrelétrica de fusão nuclear com tório um pouco depois de 2030. Então, isso é uma coisa que nós temos que investir, porque o Brasil é um dos países mais ricos em tório, no minério de tório e terras raras. Então, é uma coisa que tem que... Então, é isso tudo que a gente tem que ter um projeto, o retorno de um projeto nacional de desenvolvimento. Isso que a gente... E tem o seguinte, para o BNDES financiar empresas brasileiras e não empresas estrangeiras no Brasil, meu amigo. Nós temos que recuperar as empresas brasileiras, não é mesmo? Então, o negócio da margem equatorial tem que ser resolvido o mais rapidamente. E tem que haver a intervenção direta do governo brasileiro. Para dizer, olha, tudo tem um limite, mas isso é interesse nacional. E nós temos a mais bem equilibrada. Outro dia eu vi lá uma palestra. No Brasil,
o combustível fóssil, em termos de produção de CO2, são 25% só. Porque os 75% é agronegócio e desflorestamento. Uhum. Então, como é que nós temos que resolver essa parada e rápido? Sabe a impressão que eu fico, Guilherme, com relação a esse assunto da margem equatorial? A impressão que eu tenho é que o IBAMA cria dificuldades, a Petrobras era para a Petrobras largar na frente, aí sim, agora vai sair um edital e aí as estrangeiras poderem explorar, aí libera para todo mundo. Eu acho que, na verdade, a impressão que eu estou ficando é essa, sabe? Eu não estou vendo. É muito estranho tudo isso, até agora não apresentaram dados, né, suficientes, né, para mostrar realmente essa gravidade, porque ao lado, na Guiana, né, no Suriname, é explorado petróleo, daquela mesma zona. Então, fica aí essa questão toda, né, que, como você colocou bem, é um problema que, aí sim, né, é o momento de ter uma intervenção do governo com relação a esse tema. Guilherme, para terminar aqui, nós estamos, não quero tomar muito teu tempo, já passamos de 1 hora, tinha combinado contigo a gente conversar 1 hora. Achei sensacional a conversa com você, o prosseguimento de tudo que nós estamos aqui pensando nesse Brasil, as dificuldades. Essa questão da margem equatorial fica muito claro também, né? Aqueles que trabalham contra os interesses do Brasil e do seu povo. Principalmente, né, nesse caso, fica muito claro, né, cada vez mais. Vou fazer uma pergunta, Guilherme. Nós temos no Brasil, em razão do pré-sal, foi no governo do presidente Lula, em 2010, aprovado uma lei que criou uma estatal 100% brasileira, que é a Petróleo, é a Pré-Sal, é Petróleo Pré-Sal, SA. Mas é a empresa 100% brasileira, não tem capital privado, é uma estatal 100%. E essa estatal, ela gerencia toda a área do pré-sal. Vou fazer uma pergunta a você. A lei existe, ela entrou, essa empresa passou a funcionar a partir do governo da presidenta Dilma, quando saiu o decreto, ela está aí funcionando. Teve um revés durante os governos entreguistas de Temer e Bolsonaro, mas estamos agora no governo do presidente Lula. Ou seja, tem um marco legal, porque o monopólio do petróleo, né, dos minerais, é da União. E a União, ela criou uma empresa estatal para gerenciar isso. Muito bem. Queria saber a sua opinião o seguinte: diante desse novo cenário de um governo nacionalista, assim como é do presidente Lula, assim eu vejo assim, não era o caso dessa empresa que administra, essa empresa estatal brasileira, ela contratar diretamente a Petrobras para explorar as áreas do pré-sal? Não, esse condicionante da Petrobras como operadora única. Isso. Era a base da construção de todo aquele entranhado de legislação e regras para governar a atividade de exploração e produção de petróleo no Brasil. E era muito importante, eu participei disso, é o seguinte, porque o que se dizia é o seguinte, e é verdade, a Petrobras ela tem interesses privados, claro, né? Então, é a Petróleo Pré-Sal que dá o ok na aceitação das contas do operador, dos dispêndios do operador, para que esse dispêndio seja acrescido de juros internacionais, aí entra a competitividade das licitações, que seja dado a ele o direito de acesso e usufruição daquele volume que lhe cabe para cobrir os gastos, né, para lhe indenizar os gastos, e com uma taxa de lucratividade. Então, é preciso que tenha uma empresa pública, sem a participação de recursos privados, para que gerencie e, entre aspas, policie todo esse processo de investimento para que, efetivamente, eles sejam realizados dentro dos padrões normais e sempre defendendo os interesses do Estado brasileiro. Então, era essa a ideia. Agora, quando entra um governo entreguista, aí, rapaz, aí tudo fica mais ou menos numa situação que é incontrolável pelo governo.
Então, eu sou favorável ao petróleo pré-sal e atuou muito bem, né? Agora, novamente, ela tem que seguir uma política de governo, né? Agora, não tendo a Petrobras como operadora única, né? Aí a coisa complica. Então, enfim, esse é um problema. Na verdade, nós estamos gerenciando um pilar principal de raiz mesmo para a sustentação de um projeto nacional desenvolvimentista com interesses privados, dando pitaco e muitas vezes até conformando para seus interesses, né, a atuação que o governo brasileiro vai ter. Né? Então, é problemático mesmo. Né? Guilherme, mas eu coloquei essa questão porque talvez nós temos que botar isso para o presidente Lula diretamente. Porque, de repente, ele não sabe disso, sabe? Porque são tantos problemas que ele recebeu, tanta coisa para ele estar visualizando, e, de repente, isso que uma empresa que ele criou, 100% estatal, e ele, de repente, é preciso que a gente possa lembrar, presidente, tem uma empresa, né? Estou até vendo aqui a Patrícia fazer um comentário aqui no chat, né? E que eu acho o seguinte, presidente, é possível mudar aquela política privativista que estava na Petrobras. Então, há mecanismos jurídicos, né, para que o senhor possa levar adiante isso. Mas temos que falar isso para o presidente. Como eu sei que você é uma pessoa que é muito importante, e o presidente Lula o ouve, então é a hora da gente lembrar isso a ele. Vamos lembrar, vamos aí, quem está nos acompanhando, vamos, presidente, tem uma empresa 100% estatal que administra o pré-sal, e essa empresa pode encurtar muito o caminho sem ter necessidade de apresentar para o Congresso uma nova reformulação. Guilherme, olha, eu só posso te agradecer. Eu acho essa conversa nossa aqui, nós não falamos só de petróleo, nós falamos exatamente passa pelo petróleo, né, como nós falamos durante essa transmissão, os grandes impasses brasileiros. Tem muitos problemas para serem resolvidos, mas toda a nossa luta política contra o imperialismo passa pelo petróleo, né, as quedas dos governos. Então foi muito importante conversar com você. Você nos sintetizou aqui a história do petróleo no Brasil, que está representado na sua própria pessoa, como eu falei no início, desde da sua infância até hoje. Você é um homem muito importante para nós, quero te agradecer muito. Você é importante, você é um exemplo para nós brasileiros. Tem essa oportunidade de estar contigo, às vezes, estar com você próximo, poder te ouvir de pertinho, né? Não só aqui à distância, mas te ouvir perto e sei o grande brasileiro que você é, os compromissos que você tem com o nosso povo. Né? Que bom que nós temos você. Guilherme, quero agradecer suas considerações finais. Tudo bem. Primeiro, eu agradeço muito a generosidade que você e as pessoas têm comigo. Agora, pela minha própria experiência profissional e de vida, né? A área do petróleo, né? Vou falar pela minha experiência pessoal. A área do petróleo e de exploração e produção de petróleo é uma atividade essencialmente coletiva, sabe, Folena? Uhum. Então, na verdade, você tem as pessoas que gerenciam aquela coisa toda, que administram, mas tanto no sucesso quanto no insucesso, né, da exploração e produção de petróleo, é coletivo. Então, na verdade, eu tive a sorte de estar juntos com pessoas extremamente competentes, né, de pessoas brasileiros, como nós, brasileiros, né, comprometidos com o Brasil, coisa muito interessante isso, muito importante, né? Então, eu recebo esse carinho comigo, mas com a consciência de que isso é extensivo à própria Petrobras. Quem descobriu o pré-sal não foi a gestão de 2003 para cá, do presidente Lula. Quem descobriu a pré-sal foi a Petrobras. Foram os 40 anos anteriores que o pessoal trabalhava, se formava, trabalhava em conjunto, em equipes, está entendendo? Então, tudo que a Petrobras faz e fez, e vai fazer daqui para frente, repito, com essa nova diretoria, iniciando a retomada da empresa e o seu compromisso do Brasil,
é trabalho de equipe, é trabalho de brasileiros como nós, que pensam o Brasil como nós. Muito obrigado pela oportunidade e estamos juntos nessa. Boa, Guilherme, obrigado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Olha, pedir a vocês que nos acompanharam aqui, que possa se inscrever no canal aí, ativar o sininho aí para quando tivermos outras transmissões. É um esforço que nós estamos fazendo aqui com os amigos, como o Guilherme, como o Olímpio, como outros que virão aqui, de pensar o nosso Brasil. Nós temos que pensar esse país, sabe? Como o Guilherme bem destacou agora, é a inteligência brasileira que forma esse país. Um país, nós tivemos a felicidade, nós, de nascermos no Brasil, que é um país com tantas riquezas materiais. Então, e nós que integramos essa inteligência, esse povo, temos que estar pensando o país, refletindo os seus problemas, vendo o que deu de errado e apontando aquilo que a gente vai, né, avançar. Nós estamos avançando, gente. O Brasil não está parado. Mesmo com esses atrasos, com esses entreguistas, o país está avançando. A nossa revolução, né, de país, de nação, em relação à Europa, a meu modo de ver, tem sido muito rápida. E veja que nós já estamos hoje unidos entre os iguais nos BRICS. Os BRICS, sabe, eu falo isso, os BRICS é o encontro dos iguais. E é ali que os iguais, os que foram colonizados como nós, né, na América, né, na Ásia e na África, nos encontramos nos BRICS. Então, Guilherme, obrigado a você, sabe, para termos esperança, orgulho e muita resistência para termos um Brasil melhor para todos. E é muito bonito esse slogan que foi inventado pelo governo agora, que não é novo, não, isso é de JK. É do JK, que é um Brasil dos brasileiros. Se eu não estou enganado, isso é de Juscelino Kubitschek. Resgatar isso agora, como o presidente Lula resgatou, é fundamental. O Brasil dos brasileiros. O Brasil nos pertence. O Brasil não é dos estrangeiros. Só lembrando que o último ex-presidente que está respondendo aí para o processo criminal, é o primeiro processo contra ele de muitos que virão, batia a continência para a bandeira norte-americana. Então, o Brasil é dos brasileiros. Nós somos os patriotas. Guilherme, você é o grande patriota. Então, agradeço, Guilherme, você, a todos que nos acompanharam. Semana que vem, gente, nós vamos estar de novo com um outro convidado. É um espaço que nós temos aqui, né? Não temos pretensão de sermos muitos, mas os poucos que somos é quem está interessado a pensar e refletir o Brasil. Semana que vem, no próximo domingo, 8h30, mudei o horário, Guilherme, sabe por quê? Não deu para competir com o jogo do Vasco hoje, não sei nem quanto foi o resultado. O jogo do Vasco foi 6h30, de 6h30 a 8h30. Então, eu acho que 8h30 dá para a gente disputar com o Fantástico. Quem quer pensar, vamos estar aqui refletindo, pensando nos problemas brasileiros. Gente, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Se inscreva aí no canal. Guilherme, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço também. Tchau.